Continuando essa série aí sobre relacionamento de pais e filhos, eu vou falar agora, porque eu estou agora falando mais dos pais, né? Porque na verdade os filhos são consequências dos pais. Mas mais adiante eu vou fazer uns vídeos falando dos filhos também, como é que tem que entender seus pais, né? Mas é importante que por uma linha racional, são os adultos que têm que compreender as crianças. Não? Se a gente quiser que as crianças compreendam os adultos e entendam suas lógicas, seus regulamentos, sua maneira de ser, então a gente está invertendo o polo, porque entende-se que a criança ainda não tem entendimento, embora tenham nascido muitas crianças que são chamadas crianças índigo, né, ou cristal, que é uma forma de classificar as crianças, que ela já vem com outro entendimento, já vem com um avanço enorme do seu intelecto, da sua maneira de ser, que suplanta tudo isso. Elas são superiores até aos próprios pais. Mas, no modo geral, nós vemos uma forma de tratar realmente que precisa ser vista. Os pais, no vídeo anterior nós falamos sobre a educação com a criança, né? Mas eu acho que a coisa pega com o adolescente. A gente sabe que o mundo das drogas, por exemplo, ele é influenciado por grandes poderes mundiais, que esse junto com o sistema financeiro, é o que está dominando e destruindo as relações mundiais, né? Por quebra da situação financeira das empresas, das pessoas, das sociedades, e também pela poluição, né, que a droga causa nos seres, né, nas pessoas, nas cabeças, e alteram todo o sistema de vida, né? Mas isso é um pouco também uma falta de ação dos pais, ou porque não tem os pais mesmo, porque os pais ou foram ausentes, ou desencarnaram, ou, enfim, não existe a presença dos pais, e a criança fica sem aquele porto seguro, né, que todos nós precisamos, diga-se de passagem, isso é do ser humano. Não há quem não precise de um porto seguro. Experimenta viajar o mundo e não saber para onde você vai chegar, onde você vai parar. Você vai ver o desespero que vai dar no meio da viagem, em que você não encontrará ninguém, que você não saberá como viver, não conhecerá ninguém e terá que cair em algum lugar, criar novas amizades, criar não sei o que, aprender idiomas. A pessoa fica perdida. Por quê? Porque não tem um porto seguro. Agora, você pode passar 2 anos viajando, mas você sabe que você tem uma casa, uma família, um lar que vai te acolher depois de 2 anos. A gente vê aí acontecimento, pessoa que saiu de bicicleta, levou 3 anos andando de bicicleta, mas depois voltou para casa. Mas ele sabia a cada momento da sua viagem que ele tinha um vínculo com um porto seguro dele, ele tinha onde atracar o seu barco. E experimenta você estar em alto mar, não saber para onde vai parar. Vê o desespero que vai dar. É só perguntar para alguém que já passou por essa. Então, a vida é igualzinho. Você está num barco e não tem para onde ir, nem onde atracar o seu barco. Até para descansar da viagem. Então, adolescente tem que ter a presença dos pais. Mas quando eu falo a presença dos pais, não é ele estar junto com os filhos. As pessoas confundem conviver com alguém e estar ali com ser presente. Você tem que ser presente na vida do seu filho. Primeira coisa, eu já falei anteriormente, jogue o seu celular dentro de uma sacola, tranca, e aquele tempo que você está convivendo com seu filho, você não mexa no celular. Não se distraia, dedique a sua atenção inteira a ele. Ou seja, ouça o que ele tem a dizer. Busque inteirar-se de tudo aquilo que o seu filho gosta, ou até ouvi-lo para saber quais as suas carências, quais os seus medos, quais as suas inseguranças. Isso tudo para que você veja o caminho que pode tomar para que essa criança possa ser
evidentemente atendida nessa lacuna que todos nós temos num dado momento da vida. Então, é isso que eu quero passar para você, que é pai ou mãe, e busque viver numa harmonia, com muita paciência. Se você não tiver paciência para vivenciar aquele tempo com eles, e não ache que deixar para amanhã uma conversa vai funcionar, não. A vida é agora. É o momento que está ali, aquele momento. Você está ali com seu filho, com sua filha, sente para conversar, busque entender o que ela gosta, a criança, né? E procure estudar o assunto que ela gosta para conversar com ela. Esse que é o grande detalhe. Então, a gente precisa ter um entendimento para entender a conversa dos filhos. Hoje, eu procuro fazer muito isso com os netos também, porque os filhos mais velhos a gente tem uma boa convivência, mas cada um segue a sua vida e eu tenho que respeitar a vida de todos eles, né? Mas com os netos eu procuro conviver fazendo exatamente isso. A entrega total quando está com eles, né? Então, eu sinto que há uma resposta, né? E as brincadeiras é de acordo com a idade de cada um, né? Então, os mais velhos, a gente vai ver os vídeos que eles gostam de ver, vai ver, enfim, aquilo que agrada e discutir o nível deles. Até moda, a moda das minhas netas mais velhas, eu já fui ver também. Eu já indiquei para ela vídeos sobre moda, sobre não sei o quê, e a gente começou a curtir o mesmo vídeo, engraçado. Não é minha especialidade, nem nunca foi moda. Mas eu já comecei a dar minhas palhetadas, dizer o que é bom, o que ela acha, não sei o que e tal. E no final você está conversando o assunto, que é o assunto dela. E aí esse assunto vai gerando outros e tal. E vai gerando o quê? Uma confiança de ver que aquele aceita aquilo, né? Eu mesmo já fui desafiado pela minha neta mais velha a dar opinião sobre determinados assuntos que sofrem preconceitos. E ela se surpreendeu com a minha resposta de dizer que cada um faz aquilo que tem consciência de fazer e tudo que a gente faz, desde que não prejudique o outro, é problema de cada um e a gente tem que respeitar. Ela se surpreendeu porque quando ela foi fazer a enquete dela, o que ela encontrou, um dizendo que é certo, outro dizendo que é errado, mas ninguém entrou no detalhe do respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Então ela aprendeu que a gente não deve julgar ninguém. Ou aprendeu não, seria pretensão minha dizer que ali na hora ela aprendeu, mas eu pelo menos, com consciência, passei o conceito de respeito ao livre-arbítrio. E a criança precisa ser respeitada. A criança é um ser humano que ainda não cresceu, mas também não é nenhum idiota que a gente tenha que menosprezar. A gente respeita o livre-arbítrio dela pensar com os conhecimentos que ela tem. Então, é isso que é importante. Agora, o adulto que hoje, eu estou batendo nessa tecla aí demais, eu acho que devia ter uma lei que considera crime hediondo os pais que ficam com os filhos mexendo em celular mais do que conversando com eles. Isso é um absurdo. Tudo bem que se a pessoa fosse lá só dar uma olhadinha se tem algum recado e deixar o telefone a 1 minuto, 1 segundo, mas não é. Eles ficam curtindo as coisas, ficam dando respostazinhas nesse mundo do tal do Facebook, que tem muita porcaria no meio, embora tenha muita coisa boa. Olha que eu não estou criticando a ferramenta, eu estou criticando a forma como está se usando essas ferramentas. Então, as futilidades estão prevalecendo sobre as coisas sérias, embora hajam conversas sérias, a gente sabe disso. Comunicações importantes quando a ferramenta tecnológica é usada adequadamente. Mas quando se trata de educar filhos e as pessoas se dedicam a essas futilidades da internet, então eu acho que está na hora da gente pensar com a consciência e ver o tempo que estamos perdendo e lá na frente sofreremos as consequências, né? A gente julgar os filhos pelos nossos padrões e não participar com eles dos seus padrões. E, mais uma vez, principalmente adolescentes, nós temos que entender que cada um tem uma sensibilidade específica e quando você menospreza isso, você atinge em cheio
aquilo que vai interferir na formação da personalidade, do caráter, do sentimento de autorrealização, de autoestima, enfim, você vai atingir o ser na sua parte mais importante. Então, eu queria deixar para os pais esse sentido de educar os seus filhos, antes de tudo, com a atenção devida. Curti-los quando estão junto deles, ou seja, sendo presentes. O importante não é estar junto, o importante é ser presente. É viver aquele tempo com a sua plenitude. É viver aquele tempo ouvindo o que ele sente e buscando também estudar, conhecer aquilo que ele se interessa. Não para impor o que você interessa, ouvir para saber qual é a raiz do interesse por determinadas coisas. E não criticar, não dizer que está errado por ter esse ou aquele, por ter essa ou aquela preferência, né? Então é isso que eu quero deixar aqui como fundamental para que você não tenha com os filhos problemas sérios no futuro. Por hoje é só, e vamos dando prosseguimento a essa relação de pais e filhos, que é eu não quero aqui resolver tudo de uma vez só. Eu quero apenas colocar temas para reflexão, né? Então, quero que aquele que está me ouvindo, que saia desse vídeo refletindo sobre seus procedimentos, para que amanhã não se arrependa de coisas piores. O meu mais profundo namastê a todos.